estamos de volta com Sebastião Camargo e agora nós vamos retomar o que a gente estava falando no último bloco. Eu fiquei bem curiosa, Sebastião, da pergunta que eu te fiz, retomando a pergunta, se todo mundo é capaz de amar e instruir, aprender. E você estava falando que você deu um exemplo, né, de acessar a- as, as memórias, né? Então, realmente, todo mundo é capaz mesmo de... acho que o pessoal de casa e eu fiquei me perguntando, realmente, será que eu sou capaz de fazer isso? No livro, você dá um direcionamento geral sobre isso? O livro fala todo a respeito disso, que é a proposta inicial. Por isso que nós já colocamos o fragmento logo na apresentação da obra, e esse fragmento já diz tudo que o livro quer mostrar. Então, quando nós vemos, né, vamos falar assim, nos hábitos lá do Egito, quando nascia uma criança, a primeira coisa que nós fazíamos era uma regressão de memória, naquela época, de quem se tratava, para ver o que poderíamos fazer para acelerar o progresso e não desperdiçar aquela mão de obra ou aquela inteligência que estava ali sintetizada. Só que hoje aprendemos com Joana de Antes a fazer a regressão à luz do dia, com Emmanuel, os insights. Então, dependendo do que eu estou lavando, uma xícara. Então, eu medi a quantidade de água, porque é só uma xícara. A quantidade de detergente, eu meço todo o processo pela instrução, para não desperdiçar nem água, nem o detergente, nem coisa alguma. Mas uma xícara vai desperdiçar, porque mesmo que seja uma gota de detergente, se for de boa qualidade, dá para lavar mais de uma. Então é preferível deixar, às vezes, juntar 2 ou 3, e enquanto eu lavo uma, enquanto cai a água daquela que eu estou lavando, já amolece, né, o que estaria nas outras. E o sabão que lava-se uma, já vai dissolvendo a sujeira das outras. Então nós vamos programando isso. E quando nós fazemos isso com esse respeito, eu começo a acessar novos valores de como fazer isso melhor amanhã, por exemplo. Eu vou aperfeiçoando esse mecanismo a cada situação bem aproveitada, bem vivenciada. E se eu entender melhor a cada situação esse processo, vamos dar um exemplo a nível micro, conforme fica muito, a gente até chora de falar a informação de Camille Flammarion na obra Deus na Natureza. Ele mostra que determinados átomos, se juntássemos 8 sextilhões deles, comporíamos uma massa do tamanho de um pouco maior do que uma gota d'água. E dentro dessa gota d'água existe seres com 1/1000 de milímetro. Divida você aí 1 centímetro em 10, depois divida esse centímetro em 1000. Agora imagine um ser com 1/1000 de milímetro, com músculos, com nervos, né, com instrumento de nutrição, de locomoção, e ele correndo atrás da sua presa, do seu almoço, perseguindo, né, na velocidade e na força de um cavalo a galope, nos abismos de uma gota d'água. Nossa. E a gente acessa até isso. Porque quando eu falo isso, eu estou vendo esse ser. Porque aí no livro também está com Pietro Baldi, que ele foi fazendo o processo de interiorização e foi mergulhando, e quando ele se vê nos mais íntimos estados da sua mente, que seriam os elementos que seriam reunidos para formar os elementos subatômicos. E de repente ele se vê entre esses elementos minúsculos no campo mental, e eles para o próprio Pietro e fala: quem és tu que nos ouve? Ouça, nós te falamos. E esses seres são muito menores do que aquele de 1/1000 de milímetro, porque ele vai compor a estrutura desse e eles já entendem. Então nós podemos dialogar com eles e acessar os nossos próprios arquivos ou através deles. Então esses arquivos acásicos que registram todas as experiências no cosmos, desde o vibrar de um átomo a uma galáxia, está à nossa disposição. Agora, eu só consigo acessar se eu respeito o elemento que está na retaguarda. Então, ninguém consegue, como eu disse, acessar a consciência de um Bezerra de Menezes, de Miramês, se não colocar em prática o que eles propõem em suas obras. Tá. Então, ninguém consegue acessar, compreender o Cristo se não colocarmos o seu Evangelho na vivência. Então, a condição seria esta, como está no capítulo 6º, chamado Cristo Consolador do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala: vinde a mim todos vós que sofreis, que se encontram sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora, tomai sobre vós o meu jugo, é a lei. E aprendei que sou manso e humilde de coração, e meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Uma vez que a lei só recomenda que
amemos uns aos outros. Então fica fácil quando a gente coloca na prática. Agora, se eu não aplicar isso, aí é impossível. Tá. Porque há cada um conforme as obras, conforme os seus esforços. Então, Leon Denis fala que nós sentimos crescer as nossas forças na razão dos esforços. Então, se eu me esforço para pensar, para compreender, é nítido na nossa mente ideias fluir, como inspirações de outras mentes ou como intuições do nosso próprio universo. Porque a intuição é um processo de comunicação entre a alma, a mínima parte encarnada, com a sua consciência. Inspiração é quando outras mentes, outros luminares, nos passam alguma informação para compreender melhor o contexto. Então, não é difícil, quando temos boa vontade, de entender o porquê estamos aqui, qual a nossa função, para que serve o corpo físico, por exemplo. A maioria não sabe. Então, acho que o comer alimento só vai dar energia para o corpo se mover, para mantê-lo, etc. O alimento de hoje será parte da nossa consciência de amanhã. Porque no corpo físico, segundo Hernando Guimarães Andrade, na obra Psiquântico, está registrado aí também, esses alimentos vão transformar-se em inteligências orgânicas, em consciências orgânicas. Mas eles viajam num processo de evolução dentro do corpo e quando chega no ápice, no sistema nervoso, eles vão transformar-se em consciência psi. E essas consciências psi começam com os instintos, que já são os embriões dos sentimentos da inteligência. Então a batatinha de hoje, o chuchu, o macarrão, a proteína animal vai ser parte da nossa ternura, da compaixão, de todos os nossos valores de espíritos imortais. Então esse entendimento está ao alcance de todos. Agora, sem o respeito a si e à vida em linhas gerais, não há como. Eu não conheço atalhos. Embora tentamos em várias reencarnações, Sim. alucinógenos, vários mecanismos, como se fosse acessar. Eu faço assim, eu mato o meu universo. Qualquer alucinógeno, por mais simples que seja, e eu penso que estou saindo da consciência e havendo uma expansão da consciência. Eu estou fugindo da realidade, criando realidades que às vezes não existam. Tanto que a Rede Globo, uma época, colocou um desafio. Não queria que ninguém viajasse para outras galáxias, outras dimensões, como os candidatos falavam que faziam. Uhum. Eu só quero que vocês vão na sala ao lado e me digam o valor do cheque que está embaixo de um vaso de flor. Me parece que foi mais ou menos assim a experiência. É. Eu não vi. Quem veio? Porque poderia ficar com o cheque. Ninguém viu, ninguém foi. E fizeram uma experiência hoje, por exemplo, e teve 2 jovens que foram num hospital, viram algumas coisas e retrataram e eram real. 10 anos depois, as mesmas jovens já não viram as mesmas coisas. Quer dizer, elas não manteram a postura moral e perderam aquela sensibilidade que tinham de sair do corpo e presenciar algumas coisas fora. Mas essa sensibilidade, ela está ligada às reencarnações e à evolução espiritual ou não necessariamente? Eu posso desenvolver isso nessa encarnação? Ela está ligada, mas nós podemos começar agora. Então eu posso já trazer isso, já desenvolver e só acessar, ou trabalhar isso agora. Depende de nós. Porque se eu não tenha, mas eu quero ter, o exercício. Porque eu não sabia disso. E foi a partir do exercício inicial, do fazer no agora, que eu fui acessando conforme o meu esforço no agora. Até acessar o médico interno, a farmacopeia que existe em mim, eu não sabia, eu trazia os medicamentos de fora. Tanto que há 16 anos eu não tomo mais medicamento de espécie alguma, mas até 16 anos atrás eu ainda trazia de fora por desconhecer o que eu tinha dentro. Então, gradativamente nós vamos acessando ou treinando o que eu ainda não tenho. Porque tem muitas coisas que ainda não compreendemos. Nós estamos num dos 200 bilhões de sistemas solares só dentro da nossa galáxia. Numa das 120 a 200 bilhões só dentro de um universo. Num dos infinitos universos só numa dimensão cósmica. E quantas dimensões cósmicas existem? Então, a cada passo, nós vamos adquirindo novos valores, né, construindo novas realidades. Mas para acessar o que já temos, basta colocarmos na prática aquilo que já compreendemos. Bom, e a cada programa a gente vai aprendendo um pouquinho mais desse livro, dessa obra do Sebastião, que é O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo. Nesse primeiro, a gente já está no segundo programa, que hoje a gente falou sobre amor e instrução. E no primeiro programa a gente apresentou, né, a obra, falou um pouco
desse despertar realmente, né, da consciência. E no próximo programa a gente vai falar sobre o respeito às leis divinas. Você não pode perder. Até mais.